este é um dia de cura para as nossas vidas. Baste que Ele toque e nós seremos sarados. Não importa se é uma enfermidade no físico, no espírito ou na alma. Eu quero dizer para você que Jesus é a cura que você precisa. Glória a Deus. Não somente você, mas aqueles por quem você também intercede. Você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 1, versículos 29, 30 e 31. Marcos capítulo 1, do versículo 29 ao 31. Diz a palavra de Deus: E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. Os evangelhos, que são 4, relatam os feitos do nosso Senhor Jesus em seu ministério terreno. É claro que os evangelhos não entregam tudo o que o nosso Senhor fez, mas boa parte daquilo que Ele realizou. O apóstolo João, ele disse o porquê nem tudo foi registrado. E o porquê é a impossibilidade de caber tudo o que Jesus realizou em livros. Não há papel suficiente no mundo para registrar os milagres do Senhor. Mas o que o Espírito Santo julgou necessário para o nosso entendimento de sua pessoa e de como Ele se importa conosco, está registrado. E segundo o que está registrado nos evangelhos, acerca do ministério e da obra do Senhor Jesus, o nosso mestre fez 25 orações. Ele pregou 16 sermões, anunciou 45 profecias, contou 38 parábolas, 37 profecias do Antigo Testamento se cumpriram nele, e ele realizou cerca de 36 milagres diferentes. E eu quero falar de um destes 36 milagres, o que nós acabamos de ler. Um milagre, meus irmãos, aparentemente pequeno: a cura de uma pessoa com febre. E se nós lermos de maneira rápida, sem nos atentarmos aos detalhes, nós podemos até dizer que uma aspirina poderia resolver o problema, mas não. O milagre contido aqui nesses 3 versos que lemos foi um milagre extremamente necessário, oportuno e grande, assim como tudo o que o nosso Senhor realiza. Ele não faz nada pequeno, Ele não faz nada pela metade, Ele não faz nada de qualquer jeito. As obras que o nosso Deus realiza são perfeitas, e nós estamos em boas mãos. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos 2 condições: uma antes do milagre e uma depois do milagre, totalmente diferente. O texto trata a respeito da cura da sogra de Pedro, discípulo chegado do Senhor Jesus. A expressão que eu quero tomar por base e enfatizar
é a que se encontra na parte A do versículo 30. A sogra de Pedro estava deitada com febre. A palavra deitada no grego tem o sentido de prostrada. Ou seja, alguém que se rendeu diante do problema. É um termo também usado para tratar da adoração dos servos de Deus. Eu posso inferir, ao tecer esse comentário, que provavelmente a sogra de Pedro havia se conformado com aquela situação. Ela fez da sua febre, meus irmãos, um vício, um ídolo. Ela pegou estima, talvez pelo tempo em que ela se encontrava. Mas o Senhor Jesus estava prestes a mudar essa situação, porque Ele ia entrar naquela casa, Ele iria ter aquele quarto, e Ele traria saúde para aquela mulher. A condição desta mulher, que seu nome é ocultado, é muito ruim. Por conta de sua febre, meus irmãos, ela não podia ir ao culto, ela não podia congregar. Quando nós lemos o versículo que tomamos aqui de partida, o de número 29, está escrito que os discípulos, eles saíram da sinagoga. Eles estavam no lugar que para nós hoje é o equivalente à igreja, a sinagoga. O lugar onde os judeus se reúnem para adorar a Deus. Era um sábado, Jesus está na sinagoga, os discípulos estão com ele, mas a sogra de Pedro não pode cultuar, porque ela está deitada com febre. E nesse dia, meus irmãos, foi um culto maravilhoso, porque um demônio foi expulso. Veja que coisa maravilhosa. E o próprio Senhor Jesus anunciou a palavra de Deus naquele lugar. É incrível como os melhores cultos são aqueles que a gente falta, não é verdade? Parece que quando a gente não vai à igreja, vem aquele pregador que nós queríamos ouvir, a resposta de Deus chega, há um mover extraordinário e a gente não participou. Veja quantas coisas que esta mulher está perdendo. Deus está atuando por intermédio de Cristo na sinagoga, mas ela não pode estar presente para cultuar ao seu Deus, porque está acamada. Ela não estava no culto. Ela não pode, meus irmãos, estar presente. O texto também nos diz que a condição desta mulher antes do milagre é uma condição, e isto é muito aparente e notório, uma condição de enfermidade. A sogra de Pedro não tinha saúde. Ela estava com febre, apesar de que febre não é considerada uma doença. Febre é o corpo detectando que há alguma anomalia no corpo. É o sensor de que algo não está bem. E nós não sabemos ao certo que enfermidade é esta, porque o texto oculta, mas ela está fraca. Ela não tem forças, ela não tem saúde. Lucas, quando registra este mesmo acontecimento, como bom médico, ele vai dizer que a febre desta mulher era muito alta. Era uma doença incurável. Provavelmente os médicos já haviam sido contactados. Provavelmente ela já havia sido medicada, mas não resolvia o problema. Uma febre altíssima
que a impedia de se levantar. E por isso a terceira condição é que esta mulher, por causa de sua febre, ela não podia servir. Nós não podemos servir deitados em uma cama. Se nós nos entregarmos às mazelas, às dificuldades, aos sofrimentos desta vida, a nossa força será pequena e a cama será o nosso lugar perpétuo. Mas o Senhor Jesus nos chama nesta tarde, aleluia, para reconhecer a necessidade que nós temos de sua ajuda, porque Ele quer nos levantar para servir o nosso próximo. Mas ela estava deitada com febre. Por conta de sua doença, ela vivia acomodada, isolada. Ela não tinha a interação normal de vida comum. Ela não podia abençoar nem ser abençoada por meio da comunhão e do serviço. Enquanto ela estava deitada, a vida estava acontecendo e esta mulher estava perdendo o melhor da vida. Ainda que quisesse, meus irmãos, eu já cheguei à metade desse sermão, ela não conseguia se levantar, porque a febre não permitia. E o pior é que ela não pode resolver este problema, ela não tem a solução. E não há nada o que a sua família possa fazer por si mesma. Na verdade há, porque Pedro, ele tem um amigo. Pedro, o genro querido, tem alguém que pode resolver o problema da sua sogra. Pedro conhece Jesus. Pedro reconhece o poder de Jesus. Pedro caminha com Jesus. Pedro viu coisas maravilhosas e ele sabia, glória a Deus, que Jesus podia tirar a sua sogra daquele quarto, podia levantá-la daquela cama curada, restaurar a sua vida, a sua alma e o seu ministério. E tudo o que ele podia fazer, ele fez. Ele comunicou a Jesus. É o que diz a parte B do versículo 30. E logo lhe falaram dela. Jesus entra na casa de Simão, de André, com alguns outros discípulos, e assim que ele entra, a notícia já é dada: Senhor, fulano está ausente aqui, não está podendo fazer sala porque está doente. E talvez o aviso também fosse um pedido de desculpa: mestre, se o Senhor ouvir algum grito, não diz respeito a maltrato, é porque nós estamos com esta dificuldade, nós não sabemos mais o que fazer. E eles comunicaram a Jesus, porque entendiam que Jesus, ele tem profunda compaixão pelos necessitados. Aquela mulher não tinha talvez mais, diante da sociedade, nenhuma utilidade, mas Jesus, ele ama os fracos e os necessitados, e ele estende a mão para esses. Jesus não é como a gente que sente dó. Jesus tem compaixão. Jesus é compassivo. Jesus é misericordioso. Jesus não tem pena. Jesus age. Porque muitas vezes o nosso sentimento fica no sentimento: que dó desta pessoa, na sarjeta. Mas passamos de carro, quando dobramos a esquina, já nos esquecemos da condição daquela pessoa que vimos. Mas o nosso Senhor não é assim. Se Ele bater o olho e o seu coração se mover, Ele não virará a esquina sem antes trazer a solução para aquele que está caído. E talvez você está aqui nesta tarde
E eu vou falar aquilo que Deus põe no meu coração, saindo um pouco do que está escrito no meu sermão, sentindo-se um rejeitado. Você acha que não tem mais utilidade, as pessoas estão te desprezando, você se vê metaforicamente em um quarto trancado, não há saúde espiritual em você, aquele desejo de fazer mais para Deus foi embora, porque pessoas minaram isso, e o seu ministério está por um fio. Eu quero dizer que Jesus está aqui nessa tarde para restaurar o teu vigor. Ele ainda não pôs um fim no seu chamado, Ele ainda não disse adeus. Pessoas podem ter te descartado, mas Jesus ainda conta com você. E mesmo que você não possa fazer nada por si mesmo, Jesus está presente para dar uma reviravolta em sua vida. Diga para quem está do seu lado: Jesus tem profunda compaixão por você. E o interessante, meus irmãos, talvez você não seja essa pessoa, mas alguém na sua família, é que Pedro fez o certo. Ele disse para Jesus de sua sogra. E o que eu preciso falar é: se você não pode falar de Jesus para esta pessoa, fale desta pessoa para o Senhor Jesus. Se as suas palavras já não convencem, se todo o jeito que você utilizou para poder ajudar quem muitas vezes não quer ser ajudado não teve êxito, chegou a hora de parar de falar de Jesus para essa pessoa e falar dessa pessoa para o Senhor Jesus. Comunica a Ele quem precisa da ajuda do Mestre. Coloca diante dele o seu familiar que carece de uma cura espiritual. Para de querer dar jeito naquilo que só o Senhor pode resolver. Quem está deitado com febre não pode ser levantado por mãos humanas, mas o Senhor Jesus Todo-Poderoso, Ele tem um encaixe perfeito. Ele é o maravilhoso que levanta e caminha lado a lado com saúde. Glória a Deus. Fale para Jesus, porque as enfermidades, assim como os demônios, estão sujeitos ao seu poder. Mesmo que nós não possamos determinar a cura, porque o Senhor não nos deu este direito, nós podemos orar pelas pessoas e pelos enfermos. Meus irmãos, isso é maravilhoso. E é mais um parêntese que eu abro. Nós muitas vezes achamos que fé é determinar que a doença saia. Isso não é verdade. Fé é dizer: Senhor, eu te servirei ainda que o Senhor não queira tirar a enfermidade de mim. É esse tipo de fé que faz com que o Senhor Jesus seja glorificado e fique impactado. Assim que ele ministrou o sermão do monte, ele desce e tem um leproso esperando ele. E aquele leproso, rejeitado pela sociedade, se aproxima e não diz a Jesus: tu tens o dever de me curar. Não, ele chega e diz: Senhor, se tu quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor achar por bem, o Senhor pode remover de mim essa enfermidade. Isso que é fé, é crer na soberana vontade de Deus. É entender que Ele não apenas permite, mas Ele sabe de todas as coisas e tudo está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então ele disse àquele leproso: eu quero, seja limpo. Estendeu as mãos, tocou nele e na mesma hora foi curado. Não determine, peça humildemente com fé que o Senhor Ele pode realizar, porque não há impossível para Ele. E por fim, meus irmãos, esta mulher, ela já está em uma outra condição. E veja, o agir de Deus transforma completamente
e abre a porta para outras realizações. Uma cura aparentemente simples abriu a porta para a cura de muitas outras enfermidades. Porque as pessoas ficaram sabendo que Jesus havia feito aquele milagre. Versículo 32 diz que quando o sol já estava se pondo, trouxeram-lhe todos que se achavam enfermos, endemoniados. Toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. Veja que maravilhoso. Para um milagre comover toda uma cidade, só uma enfermidade muito grave. Não era uma febre qualquer. Não era uma dor no corpo. Não era apenas um desconforto. Esta mulher estava à beira da morte. Essa mulher precisava da intervenção de Deus. E o versículo 31, e aqui a gente já caminha para a conclusão. Quando Jesus fica sabendo, como homem, porque como Deus ele já sabia. Versículo 31 diz que ele foi até ela. Veja a dificuldade que o Senhor Jesus teve para repreender aquela enfermidade. E é claro que eu estou apenas com gracejos, porque não houve qualquer dificuldade. Ele, diz o texto, tomou-a pela mão e a levantou. Simples assim. Glória a Deus. E o que aconteceu? Nada contra, mas veja, aí ele fez uma campanha de 80 dias. Não. E a febre a deixou. Ele entra onde a mulher está, avista a cama, avista a mulher, se aproxima, estende a mão e a levanta, e ela está curada. Este é o poder que o nosso Jesus tem. Não há impossíveis para ele. E o texto diz que então ela passou a servi-los. A Jesus e aos discípulos e à sua família. Porque, meus irmãos, tem crente que o negócio dele é só com Jesus. Ele não serve o pastor, ele não serve os irmãos, ele não serve a família, ele só serve a Jesus. Mas essa mulher nos mostra que a falta de serviço a outros é sintoma de febre espiritual. Mas quando nós somos tocados pelo Senhor Jesus, a nossa vida é servir aos necessitados. E aqui nós já temos outra condição. Como eu disse, a história que começou com a sogra de Pedro deitada com febre, termina com ela de pé servindo. Glória a Deus. Isso demonstra também a sua gratidão para Deus. Isso é maravilhoso. Veja como a obra de Deus é completa. Uma cura imediata, uma cura plena e uma cura duradoura. E eu concluo aqui, meus irmãos, aplicando de maneira mais incisiva para o corpo de Cristo que está reunido aqui nesse lugar. Há um tipo de febre que impossibilita o crente de servir, que o faz ausentar-se da igreja e que prejudica aqueles que estão à sua volta. A febre espiritual. Como recuperar a saúde espiritual se nós nos encontramos na condição de inércia? Em primeiro lugar, aceite a realidade da sua frieza espiritual ou da sua febre espiritual. Entenda que o problema não está no pastor, não está no ministério, não está na família. O problema não está nos outros. Se nós paramos, a responsabilidade é nossa.
mesmo que pessoas no meio do caminho foram levantadas e situações ocorreram para nos fazer parar, a recomendação do Senhor é: se te mostrares frouxo, no dia da angústia a tua força será pequena. Aceite essa realidade. Reconheça, em segundo lugar, que você precisa de ajuda. E por fim, aceite a aproximação de Jesus. A sogra de Pedro, ela estava enferma e tinha consciência disso. Mas quantos crentes estão acamados e não se dão conta? Cheios de razão, preferem a inércia, fazem greve, não querem servir e não abrem a porta para Jesus. Porque a cama quentinha acostuma. A dor, ela incomoda no começo, mas depois a gente aprende a lidar. Mas o Senhor Jesus está trazendo a memória a cada um de nós aqui. Quando eu te chamei, quando eu te salvei, aquele ímpeto, aquele gozo, aquela vontade de servir, aonde foi parar tudo isso? E Ele está dizendo: meu filho, minha filha, deixa eu te ajudar, deixa eu te convencer que você precisa de ajuda. Eu sou a cura física que você precisa. Jesus é a cura na alma que você necessita. Jesus, Ele quer restaurar a sua saúde espiritual. Não precisa ser assim, não deve ser assim. E Ele está aqui nessa tarde, passando um bálsamo de cura sobre as nossas vidas, pelo que ouvimos e pelo poder da sua palavra, porque a nossa história não terminou. Ele ainda tem muito para realizar através de nós, e a sua mão está estendida para nos ajudar, para nos levantar. Diga para quem está do seu lado: Jesus é a cura que você precisa. Diga mais forte: deixa Ele te pegar pela mão, te levantar e restaurar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode aplaudir a Jesus? Ele é maravilhoso.